Então, né, a aula de hoje é a continuação do que a gente estava vendo ontem, que é sobre gráfico da função do primeiro grau. A gente fez esse exemplo aqui, ó, que é a do gráfico da função y igual a 2x menos 1, certo? E o gráfico dela foi essa reta aqui, ó, certo? Então, o gráfico da função y igual a 2x menos 1 foi essa reta. Ok. A minha gatinha tá aqui na caixa, arranhando a caixa. Ai, ela fica com ciúme. Então, vamos lá. Então, esse gráfico aqui, olha essa reta aqui que a gente fez. Vocês acham que esse gráfico é uma reta crescente ou decrescente? Bom dia quem entrou agora. E aí, o que vocês acham? Essa reta que a gente fez aí, vocês acham que ela é uma reta crescente ou decrescente? Se a gente olha da esquerda para a direita, o sentido da mão que o sentido que a gente escreve, essa reta está crescendo ou decrescendo? Eu acho que ela está crescendo. Ela está crescendo, isso mesmo, né? Se a gente olha da esquerda para a direita, que é o sentido normalmente que a gente escreve, ó, a gente escreve nesse sentido aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui. A gente escreve nesse sentido. E se a gente olha nesse sentido, ó, ela tá subindo. Se ela está subindo, ela está crescendo, tá? Teria como a gente saber se era crescente ou decrescente sem fazer o gráfico? Teria. A gente olha simplesmente para esse valor aqui, ó. Esse 2 aqui da função. Se ele é positivo, a reta tem que ser crescente. Se ele é negativo, a reta tem que ser decrescente, certo? Então, se esse valor, esse a da função, for positivo, a reta cresce. Se for negativo, a reta decresce. Tudo bem até aqui? Alguma? Sim. Ok. Beleza. Então, vamos continuar. Hoje, a gente vai fazer um outro exemplo de função. Outro exemplo de um gráfico de função, tá? Que é essa aqui, ó. Y é igual, deixa eu só olhar aqui, que é o mesmo que a gente vai fazer que tá na tarefa, menos x mais 1. Menos x mais 1. Pergunta, quanto vale o a dessa função? Quando não aparece número junto com o x, é porque se fosse zero, nem o x apareceria. Porque concorda que 0 vezes x não seria zero? Aí nem apareceu o x, certo? Então, quando não aparece nada junto com o x, é 1, tá? Aí, como tem um menos na frente, quanto que seria esse a? Menos 1. Menos 1, isso mesmo. Então, o a é menos 1. E o b? E o b dessa função? Lembra, o a é o que acompanha o x, o b é o que está sozinho, sem x. O b é o número 1. B é o número 1, 1 positivo, isso aí, certo? Então, pensando no que a gente já viu, se o a é positivo, reta crescente, se o a é negativo, reta decrescente. O que vocês acham que vai ser o gráfico dessa função? Vai ser uma reta crescente ou decrescente? Decrescente, isso mesmo, porque o a é negativo, tá? O a aqui, ó, é negativo. Então, a gente já sabe que a nossa reta vai ser uma reta decrescente, tá? E a gente vai conferir isso daí, ver se vai ser mesmo. Que às vezes você faz o gráfico, se você vê, o a é negativo, então a reta vai ser decrescente. Aí você faz as contas, a reta deu crescente. Então, tem alguma coisa errada, tá? Alguma continha que você fez errada. Então, isso é uma boa... É um bom... Como é que eu digo? É um bom teste para ver se você acertou, pelo menos está no caminho certo ou não, tá? Os números que eu escolhi lá na tarefa para ser o x, lembra? Eu escolho o x, então a primeira coisa que tem que fazer, ó, eu vou até escrever aqui, ó.
Primeira coisa, escolha os valores de x, tá? Escolha os valores de x. Vou fazer assim, porque as pessoas entendem mais isso aí, um x, do que o jeito que eu faço, tá? Então, escolha os valores de x. Então, eu vou escolher aqui valores quaisquer, tá? Ó, eu vou fazer uma tabelinha aqui de x e de y. Os x são escolhidos. Eu vou escolher o -2, -1, 0 e 1, tá? Escolhi aí 4 valores. Quando vocês forem fazer gráfico de reta, 3 valores já é o necessário, tá? Eu faço com um pouco mais de números para vocês verem as contas com negativo, positivo, tá? Mas se vocês não quiserem escolher valor negativo, fica a critério de vocês, tá? Porque tem muita gente que tem um pouquinho de dificuldade no jogo de sinal. Então, esses valores vocês escolhem, tá? Quando vocês forem fazer continhas assim, escolham pelo menos 3. Vamos lá. Então, o que a gente faz? Ó, a função é essa daqui, ó. Vou escrever ela aqui novamente. Y é igual a menos x mais 1. O que eu faço agora? Substitui cada x aqui, ó, no lugar do x da função, certo? Então, você vai substituir cada x aí, ok? Só ver aqui uma coisa. Certo? Então, vou trocar meu x. Toda vez que eu chegar nesse lugar do x, eu vou trocar por um valor que eu escolhi. Então, vamos lá. Então, vai ficar o seguinte, ó. Y, só tô repetindo por enquanto. Tô repetindo aqui, ó. Y é igual a menos quanto? Menos x. Qual que é o valor do meu primeiro x lá que eu escolhi? Menos 2. Toda vez que a gente vai mexer com negativo, vamos pôr um parênteses, tá? Então, menos 2. Esse menos aqui, ó, é o da função. Esse menos é do número que eu escolhi, tá? Então, a gente tem 2 menos aí. Aí, continuando, vamos terminar de repetir, né? Aqui tem um mais, vou colocar ele aqui, mais 1. E vou resolver essa continha. Menos 2, mais 1. Ok. Pessoal, ali naquele menos, eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos é o quê? E aí? Menos com menos é o quê? Fica positivo, tá? Ali eu estou multiplicando os sinais. Toda vez que eu tenho um parênteses, eu estou multiplicando sinais. Então, toda vez que eu falar menos com menos, é multiplicação de sinal. Então, menos com menos vai dar mais, certo? Agora, quando não tiver parênteses, não tiver multiplicação, não tiver nada, só tivesse assim, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Se fosse, por exemplo, menos 1 com menos 2. Não tem parênteses, não tem multiplicação, não tem nada aí. Só tem o menos 1 e o menos 2. Aí o que você faz? Pensa naquilo de dívida e ter dinheiro. Só que aqui eu só tenho dívida, ó. Dívida de 1 mais uma dívida de 2. Então, total eu tenho uma dívida de 3. Certo? Continua o negativo. Ok? Agora, como ali tem um parênteses, induz que é uma multiplicação. Então, menos com menos fica mais. Vamos lá. Então, igual mais 2. Vou até pôr o sinalzinho aqui. Mais 2 com mais 1. Olha, agora a gente pensa daquele jeito. Eu tenho 2 reais. Depois eu ganhei mais 1 real. Então, o total eu tenho quanto? 3. 3 positivo. Então, quando o x for menos 2, o meu y é 3. Certo? E vamos fazer essas continhas aí até o final. Tá? No zero, deixa eu terminar de preencher aqui. Quando for menos 1, o resultado aqui vai dar menos 2, tá? Quando você fazer a continha, vai dar menos 2. Eu vou fazendo assim, porque senão
vai demorar muito. No zero, vamos lá. Y é igual a menos x, só que x é zero, então menos 0 mais 1. Só que menos 0 mais 0 não muda nada, sobrou só o quê? Só o 1, tá? Então, quando for 0, quando x for 0, o y é 1. E no 1, vai ficar o seguinte, ó. Y é igual a menos x. Quanto que é o x? 1. Então, menos 1. Como é positivo, não precisa de parênteses. Mais 1. Pessoal, quanto que é menos 1 mais 1? Eu devo 1. Tenho 1 para pagar. Se eu pago, eu fico o quê? Com 0, né? Nada. 0. Então, esse aí é a tabelinha dos valores, dos pontos da função que a gente estava trabalhando, que é y igual a menos x mais 1, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, escolhe os valores de x. A segunda coisa que a gente fez, segundo, né? Troque o x da função por cada valor escolhido e resolva a conta. Esse é o y, tá? Então, o resultado da continha quando você substitui o x é o seu y, que a gente fez ali. Então, o segundo passo, ele está escrito aqui, certo? Essas continhas que a gente fez. E o terceiro passo, marque os pontos do plano cartesiano e ligue-os, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui assim. Terceiro passo, marque os pontos no plano e ligue-os. Certo? Então, se a gente for fazer aqui o gráfico, a gente vai ter o seguinte, ó. Eixo Y na vertical e eixo X na horizontal. Tá meio. Eu normalmente, né, se fosse na sala de aula, eu não ia fazer isso aqui com régua. Só que no computador é mais complicado. Fica muito torto se eu for fazer a mão livre, por isso que eu uso a régua, tá? Quando for, mesma coisa que eu falei ontem, quando for para fazer os numerozinhos, tenta manter uma distância parecida entre um e outro, tá? Então, aqui é o 1, o 2, o 3, aqui no meio é o 0, e para cá, menos 1, menos 2 e menos 3. Para cima, 1, 2, 3, para baixo, menos 1, menos 2 e menos 3. Ah, professora, tem mais espaço, posso fazer mais pontinhos? Pode, tá? Só que olha aqui o meu negócio, o meu y, ó, só vai até o número 3. E o menor número é o menos 2. Então, todos os números do y que eu preciso estão aí. E o x, ele vai de 1, que é o maior número dele, até o menos 2, que é o menor número. Então, eu sempre coloco números que eu vou usar, certo? E vamos lá marcar esses pontos. Alguém tem dúvida de como marca ponto do plano? Alguém que está aqui tem dúvida? E aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Não tem dúvida? Ninguém? Beleza, então vou marcando aqui.
Ó, o primeiro ponto que a gente tem, eu vou olhar lá naquela tabelinha, ó. Nessa tabelinha aqui, ó, do x e do y. O primeiro ponto que a gente tem lá é o menos 2 e 3. Menos 2 no x está aqui. 3 no y está aqui. Ligo esses pontilhados. Achei meu ponto. Próximo. Menos 1 no x, menos 2 no y. Menos 1 no x está aqui. Menos 2 no y está aqui. Meu segundo ponto. 0 e 1. 0 no x, 1 no y. Espera aí. Teve alguma coisa errada aqui. Ah, gente. Aqui, ó, eu não olhei lá direito. Que lá é 2 positivo, tá? Eu não fiz a conta desse, né? Eu só marquei olhando ali no negócio. Olha aqui pra vocês verem, ó. No menos 1 vai dar 2 positivo. Tá? É que eu não fiz a conta. Eu só fui copiar e ainda copiei errado. Então, é 2 positivo, tá? Então, eu vou arrumar esse ponto que eu fiz aqui agora. Então, lá, menos 1 no x, tá aqui. E 2 no y, tá aqui. Por que eu vi que estava errado? Porque o alinhamento não estava dando uma reta, né? O próximo, 0 e 1. 0 no x, 1 no y. Bem em cima do 1 no y, porque o x é 0. E o último, 1 e 0. 1 no x, 0 no y. Bem aqui em cima do 1 no x, certo? Então, marquei os meus pontos. E agora, o que faço? O que eu faço? Você liga, isso mesmo. Marque os pontos no plano e ligue-os. Então, agora falta só ligar. Então, vamos aqui tentar aqui. Acho que agora sim tá bom. E a gente vem e liga esses pontos. Certo? Então, esse aí é o gráfico da minha função y igual menos x mais 1. Olhando da esquerda para a direita, crescente ou decrescente? E aí? Se você olha da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, ó, o gráfico está subindo ou descendo? E aí? Pessoal? Descendo, né? Se você olha do sentido que você escreve, da esquerda para a direita, o gráfico está descendo, está diminuindo. Olha aqui, ó. Olha o sentido dele da esquerda para a direita. Está descendo. Então, ele é decrescente. É o que a gente estava esperando mesmo achar, né? Porque o y é negativo. Ok? Então, pessoal, com isso daqui, a gente vê os gráficos crescente e decrescente. E o que dá para fazer de exercício até agora? Vocês conseguem fazer o exercício 1 e 2, tá? Vocês conseguem fazer com o que eu expliquei, o exercício 1 e número 2, tá? O 3 é coisa que eu vou explicar na próxima aula. Tudo bem? Então, eu vou parar o compartilhamento, falar um pouquinho com vocês, só pra... Peraí.